Olá, caro estudante, tudo bem? Estamos aqui para continuar nossas atividades com mais uma aula de física. Então, nós iremos tratar hoje da física e suas tecnologias. Esta atividade ela tem como um dos objetivos mostrar a relação da física com a tecnologia, né? E fazer menção à sua abordagem no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e lá a física vem com química e biologia em ciências da natureza e suas tecnologias. Então aqui o nosso objetivo é mostrar essa relação da física com as tecnologias. Vamos diferenciar a ciência da tecnologia. Elas são diferentes. Já começo logo de cara falando que são diferentes. A ciência explica os fenômenos naturais, como, por exemplo, o movimento dos planetas, o som e a luz, como se propagam, quais as frequências, a eletricidade, como a corrente elétrica se propaga pelos fios, né? Como ela percorre os fios, como ocorre um raio. Essas atividades são realizadas, né? A explicação são realizadas por cientistas e pesquisadores. Agora então vamos à tecnologia. Usa o conhecimento científico para construir e operar equipamentos. Então ela bebe lá na fonte da ciência para atingir seus objetivos. Então, por exemplo, ferramentas simples, né? A construção e a operação se dá nas tecnologias. Um exemplo disso é bem simples, né? Um martelo. Necessário um cabo para que, né? Você deve pegar na extremidade do cabo do martelo para que a força aplicada sobre o prego a ser batido ou ser arrancado, né? De uma tábua, por exemplo, que a força seja a maior possível. Funcionamento de um alicate, de uma tesoura, entre outros, né? Automóveis e outras máquinas. Sua concepção, sua evolução por ano se dá por meio do uso do conhecimento científico para gerar novas tecnologias, o avanço dessas tecnologias, né? Satélites artificiais, né? Para projetar um satélite para lançar, são necessários conhecimentos, né, das ciências, incluindo aí a física. As leis da física são essenciais para que um satélite seja posto em órbita, por exemplo, né? E hoje nós estamos rodeados de satélites lá no espaço que permitem a troca de informações ou até mesmo a captura de imagens e dados da Terra, né? E essas atividades são realizadas por engenheiros e técnicos. Então, eis aí a ciência e a tecnologia e uma breve diferenciação entre elas. Nesta videoaula e nas demais, nós iremos disponibilizar, está disponível, aliás, né, um link com
uma lista de atividades, incluindo as que a gente irá resolver hoje. Então, você não precisa copiar o enunciado do exemplo que a gente vai resolver e comentar, pois ele estará nesta folha, né? Está no link abaixo do vídeo. A física, meio rápido aqui, né? A física, do grego physis, natureza, é a base das outras ciências naturais. Então, a química, biologia, por exemplo, tem alguns dos seus embasamentos alinhados à física. Então, afinal de contas, a física explica os fenômenos da natureza, né? Então, pegando aqui a física, ela vai ser dividida em ramos. E primeiro que a gente estuda no ensino médio é a mecânica. A mecânica que se dedica ao estudo do movimento e ao equilíbrio dos corpos. Termologia, né? Termo, calor, tudo do calor, envolvendo aí calor e temperaturas e os efeitos, né? Temperatura e os efeitos que a troca de calor entre corpos causa. Óptica estuda os fenômenos luminosos, como, por exemplo, a formação de imagem, formação do arco-íris, formação de imagem em espelhos, em lentes. Então, há uma diversidade de fenômenos que ocorrem aí, que são explicados pela óptica. Na sequência, vem a ondulatória, que estuda as ondas, incluindo aí uma área de nome acústica. Estão lá os fenômenos sonoros. Temos, enfim, aqui na física clássica, o eletromagnetismo. O nome ficou grande aí, né? Então, teve que caber no quadro. Eletromagnetismo estuda os fenômenos elétricos, as cargas elétricas e os fenômenos a elas relacionados, e também os fenômenos magnéticos e a junção deles, né? Fenômenos que se dão pela junção dos dois, da eletricidade e do magnetismo. E aqui finalizando com a física moderna ou contemporânea. Então, estas 5 áreas anteriores compõem a física clássica e depois temos a física moderna, que se divide em sub-áreas. Então, estas são as divisões, vamos dizer assim, básicas da física. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui adiante. Indo para o exemplo. Faça a associação correta entre a área da física e o fenômeno descrito que mais se aproxima da área escolhida. Então, você vai ter aqui as 5 áreas da física clássica: mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletromagnetismo, e nós iremos colocar aqui 5 fenômenos e você vai para cada um deles escolher uma área. Aqui está a lista de fenômenos, dentre tantos, né? O movimento de um foguete, o funcionamento de um microscópio, o funcionamento de um ar-condicionado, o funcionamento de um dínamo e os sons produzidos em uma flauta. Então, vamos associar cada um deles. Indo para a resposta, então nós vamos ter aqui o movimento de um foguete. Então, aqui nós temos um foguete e os seus tanques, né? E aqui uma nave que será conduzida por esse foguete. Então, a função do foguete é conduzir equipamentos para o espaço, né? Equipamentos e pessoas. E então,
o movimento. Eu vou me restringir só ao movimento. E a área da física que dá explicação para o movimento de um foguete é a mecânica. Além disso, há outros fenômenos que exigem outras áreas, né? Mas para o movimento, estritamente, é a mecânica. Então, aqui, item 1. Agora vamos para o funcionamento de um microscópio. Aqui, no que diz respeito à formação de imagens, nós vamos ter então a óptica. Lá nós vamos ter uma área na óptica, né, uma divisão na óptica chamada de instrumentos ópticos, o funcionamento deles, né? E aí nós vamos ter lupa, luneta, telescópios, óculos, microscópio. Então, todos esses equipamentos vão ter a explicação dos seus fenômenos dadas na óptica. Funcionamento de um ar-condicionado. Aqui, quando falamos em ar-condicionado, estamos dando ênfase na queda da temperatura dentro do ambiente onde ele está funcionando, né? Então, a ênfase aqui é nesse comportamento. Vai haver uma queda e vai proporcionar a queda da temperatura do ar. Então, é a termologia quem vai se dedicar a essa explicação. Lembrando que ele vai estar ligado numa tomada, então vão ter fenômenos eletromagnéticos aí envolvidos, mas destacando aí que nós demos essa ênfase na queda da temperatura. Funcionamento de um dínamo. Professor, o que seria um dínamo? Olha só, um exemplo de dínamo está destacar aqui. Nos dínamos instalados em bicicletas para acender uma lanterna. Como é que ele funciona? Ele vai ter um disco em contato com o pneu, então à medida que o pneu se move, o disco vai girar e esse disco está associado a um eixo e vai até o interior do dínamo. E lá há a formação de campos magnéticos que geram correntes elétricas no enrolamento e essa corrente elétrica percorre o fio que vai até a lanterna, acendendo a sua lâmpada. Então aqui nós temos o eletromagnetismo em ação. Então, quinto, eletromagnetismo. Quem não conhece um dínamo, né, é muito mais difícil encontrar essa aplicação hoje nas bicicletas, é algo antigo, mas na internet é possível encontrar e comprar esses dínamos para serem instalados na bicicleta, vindo junto à lanterna. Então, se você quer reviver isso aí e ao pedalar produzir energia, né? Você então tem essa possibilidade de comprar pela internet e instalar na sua bicicleta. Vamos aqui ao último, que é os sons produzidos em uma flauta. Eis aí a flauta, que é um tubo sonoro. Então, nós vamos ter aí a ondulatória, especificamente a acústica, que vai explicar como se dá a formação de sons na flauta. Certo? Então é isso aí, o tópico item 4. Então a sequência correta é essa aí, né? Então é isso. Parabéns por ter chegado até aqui e iniciado esta caminhada, né, de novos aprendizados. Com isso, bons estudos e lembrando do material complementar que você poderá ter acesso no
no link abaixo.